Olá você, está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. 2 pré-candidatos à presidência do Flamengo são cortados da disputa. Gerson jogou no sacrifício ontem contra o Corinthians. Bomba! Pablo Mari de volta ao Flamengo tem chance aberta para acontecer através de pré-contrato. Hugo Souza curte classificação do Flamengo nas redes sociais. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. Quando as histórias de bastidores vêm à tona, os heróis começam a aparecer. O Coringa Gerson ontem foi muito guerreiro contra o Corinthians, porque para ele jogar e ter mais uma atuação de gala, precisou de muita força de vontade, além do departamento médico do clube ter trabalhado bem. O jogador acordou passando muito mal, com febre, muita dor no corpo e dores de cabeça. 3 horas antes do jogo, ainda na concentração, o departamento médico do Flamengo aplicou soro, antibiótico, vitamina C e outros remédios na veia do jogador. Ainda de acordo com a fonte do Flamengo, ele acordou sem condições nenhuma de jogar ontem. Mesmo com o problema, o Gerson participou com 62 toques na bola. O craque deu 2 passes decisivos, acertando 75% desses passes. 30 de 40. Foram 3 bolas longas, uma finalização para fora após uma linda jogada cortando a marcação corintiana e 3 dribles bem-sucedidos. Defensivamente, a contribuição dele também foi absurda. O Flamengo tinha 1 a menos após a expulsão do Bruno Henrique e o Gerson venceu nada mais, nada menos do que 8 duelos pelo chão, 3 pelo alto e fez 2 cortes e um desarme. Parabéns pela sua atuação, Coringa. Dedicação ao Flamengo é tudo. Show de bola, meu garoto. Os bastidores do Flamengo seguem a todo vapor antes das eleições do clube. A Comissão Permanente Eleitoral, a CPE, emitiu o parecer sobre as chapas registradas para concorrer à presidência do clube e, desse modo, os pré-candidatos Pedro Paulo e Valim Vasconcelos foram cortados dessa disputa. De acordo com o comunicado emitido pelo CPE, na última sexta-feira, dia 18, os pré-candidatos Pedro Paulo e Valim Vasconcelos não atenderam todos os pré-requisitos estabelecidos pela instituição e foram sumariamente cortados. Apenas Luiz Eduardo Batista, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Dunches vão poder concorrer à presidência do Mengão. O candidato Pedro Paulo teve a sua chapa indeferida, visto que ele deixou de apresentar diversos documentos necessários para o seu registro. E, além disso, o mesmo não possui mais de 5 anos de vida associativa ininterrupta no clube. Por outro lado, o Valim Vasconcelos foi cortado da disputa por falsificar assinaturas dos sócios. Isso porque, de acordo com a CPE, a instituição recebeu a confirmação de que os associados ao Flamengo não assinaram o documento apresentado pela chapa, que é intrínseco e necessário para inscrição. Os 2 candidatos prometeram que vão recorrer dessa decisão. A final da Copa do Brasil de 2024 vai ser entre Flamengo e Atlético Mineiro, que vão se enfrentar em 2 jogos, um no dia 3 e outro no dia 10 de novembro. 2 domingos valendo a taça do Mata-Mata Nacional. O sorteio do mando de campo vai ser realizado nesta quinta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, na sede da CBF aqui no Rio de Janeiro. É importante ressaltar que eles voltam a decidir um título depois de 2 anos. Considerando o retrospecto entre eles em jogos eliminatórios, a vantagem é total do Flamengo. Em 8 jogos, o Flamengo levou a melhor em 5 e perdeu em 3. Na decisão mais recente entre os 2, o time mineiro derrotou o Flamengo nos pênaltis pela taça da Supercopa do Brasil de 2022. Porém, na outra disputa de título pelo Brasileiro de 1980, foi o rubro-negro quem levou a melhor. No retrospecto geral de jogos entre as 2 equipes,
a vantagem é do Flamengo, porque em 126 jogos são 51 vitórias do Flamengo, 42 dos mineiros e 33 empates. E o Flamengo ainda fez 183 gols e sofreu 177. Depois da vitória de ontem, o elenco do Flamengo recebeu folga nessa segunda-feira e tem a sua reapresentação marcada para terça-feira a partir das 15h30, horário de Brasília, aqui no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, com foco no próximo jogo pela 31ª rodada do Brasileiro no sábado, às 19 horas, contra o Juventude, aqui no Maracanã. Atualmente, o Flamengo está na 4ª colocação da tabela com 51 pontos, com um jogo a menos contra o Internacional lá em Porto Alegre. A 10 pontos do líder Botafogo, que tem 61 pontos, seguido de perto pelo Palmeiras, que tem 60, e pelo Fortaleza, que está em terceiro com 56, e em quinto, coladinho no Flamengo, vem o São Paulo com 50 pontos. Disputa bastante acirrada nesse G4 aí. O atacante Bruno Henrique foi expulso aos 27 minutos do primeiro tempo no jogo decisivo ontem contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil. Mesmo fora do campo, o jogador foi abraçado pelos companheiros depois da classificação do Flamengo, que garantiu a vaga na grande final. Durante a partida realizada na Neoquímica Arena, o Bruno Henrique foi expulso depois de acertar uma solada na cabeça do Mateuzinho, ex-companheiro de time, atualmente no Corinthians. O atacante do Flamengo recebeu o cartão vermelho direto e deixou o campo de jogo. Nas redes sociais, ele expressou seus sentimentos após o jogo em uma publicação onde celebrou a classificação do Flamengo, mas demonstrou muita tristeza aí pela sua expulsão. Aspas. Hoje eu vivo uma mistura de sentimentos, muita felicidade por chegar a mais uma final com o Flamengo, mas com muita tristeza pela minha expulsão, escreveu o Bruno Henrique. Ele também pediu desculpas publicamente ao Mateuzinho. Aspas, nunca tive e nunca terei a intenção de atingir um companheiro de trabalho dessa forma. Além disso, um grande amigo e irmão. O Mateuzinho respondeu, fique em paz, meu irmão. Eu sei que não foi na maldade, eu conheço bem a sua índole. O Bruno Henrique, em sua publicação, agradeceu aos companheiros pelo esforço. Agradeço aos meus companheiros que correram incansavelmente por mim e pelo nosso objetivo, que era a classificação. Fecha aspas. Produção, coloca aí para nós o vídeo do Bruno Henrique. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Enquanto isso, o nosso querido goleiro Hugo Souza cometeu uma gafe que chamou muita atenção nas redes sociais. O goleiro gerou polêmica ao curtir uma publicação de jogadores do Flamengo comemorando a classificação, o que desagradou demais parte da torcida corintiana. Hugo curtiu uma publicação do Gabigol e outra do zagueiro Léo Ortiz, ambos comemorando a classificação do Mengão. O gesto foi rapidamente percebido por torcedores do Corinthians, que expressaram seu descontentamento nas redes sociais. Muitos consideraram a atitude desrespeitosa do goleiro, principalmente após uma eliminação do Timão. Para muitos torcedores do Flamengo, esse gesto do Hugo foi um sinal claro que o Flamengo ainda vive em seu coração. E uma volta poderia acontecer caso o Corinthians não exerça o seu direito de compra do jogador que foi criado desde pequenininho nas bases do Flamengo. Vale lembrar que o Hugo Souza já se declarou ao Corinthians e afirmou que o seu desejo é ficar no clube, onde é titular. Recentemente, surgiram especulações sobre o interesse do Flamengo em repatriar o goleiro para a próxima temporada. Segundo o jornalista Jorge Nicola,
No entanto, a tendência é que o Hugo siga mesmo no Parque São Jorge, desde que o pagamento previsto no contrato seja efetuado até o final de novembro. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deveria mesmo repatriar o Hugo Souza? Você está de acordo com isso? Coloca aí. Essa aqui é uma bomba, olha aí, Pablo Mari viveu o auge da sua carreira vestindo a camisa do Flamengo naquele histórico time aí de 2019 do técnico Jorge Jesus. Depois da sua saída do Flamengo, ele foi para o Arsenal da Inglaterra e até que viveu bons momentos, mas se machucou gravemente e acabou indo para o futebol italiano, onde está lá até hoje, jogando com a camisa do Monza. Nos últimos dias, surgiu uma informação de que o jogador está se aproximando de assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, já que o seu contrato vai terminar em junho do próximo ano. Assim, a partir de janeiro de 2025, o espanhol já pode fechar com um novo clube sem custos. Ao que parece, o seu contrato não vai ser renovado com o Monza, já que os italianos não demonstraram interesse em permanecer com ele por mais tempo. O perfil Olheiro Sudaca escreveu, aspas, Pablo Mari encerra o seu contrato com o Monza daqui a 8 meses e já vai poder assinar um pré-contrato em janeiro. O defensor canhoto de 31 anos teve uma belíssima passagem pelo Flamengo e manteve o alto nível na Itália. O zagueiro de boa técnica e eficiente vai ficar livre no mercado. O Pablo Mari já foi especulado para voltar ao futebol brasileiro e teve um boato forte sobre o interesse do Botafogo e também de outros clubes brasileiros. Vale lembrar que o Fabrício Bruno ainda está cotado para ser vendido e o Davi Luiz não vai renovar o seu contrato com o Flamengo, abrindo assim espaço para a chegada de um novo defensor. Aí eu te pergunto, você aprova a volta do Pablo Mari para o Flamengo? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso, espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!